Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo com Pipoca Valen. Hoje sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Que sabor! Que filme. Vamos falar de romance nesse podcast hoje. Mas primeiro, você pode apresentar as nossas convidadas, né? Temos convidadas muito especiais. Começar aqui por Mari Ramos, tudo bom? Tudo bem, e você, Arthur? Muito Tudo bem, seja bem? muito bem-vinda. Muito obrigada por me receber. Tô muito feliz pra gente comentar sobre esse filme que, olha, muitos comentários. Sim, vamos falar sobre muita coisa. E também Mari Araújo, seja super bem-vinda. Oi, gente, muito especial. Tô aqui com a minha xará de nome de aniversário. Uma pessoa que ama livros e, tipo assim, Sim. a gente tem muita coisa em comum, amiga. Conectadas, né, Tô muito amiga? feliz. Conectadas. Aí vai ser... Vamos começar a falar um pouquinho de vocês antes de falar desse filme, que tem data de estreia, ó, dia 12 de fevereiro. Então, já tá nos cinemas de todo o Brasil, você pode assistir. E, ó, seguinte, você, Mari Ramos, conta pra gente como que você começou a produzir conteúdo, você que é apaixonada por livros. Beleza. Gente, eu comecei falando de uma coisa totalmente aleatória. Ah, Eu comecei falando de parques da Disney. olha, Tudo. Nada a ver. Super aleatório. Ninguém Super. mais aqui vai falar desse assunto, né? Imagina. Exato, eu amava os parques da Disney, sempre amei muito a Disney. Só que eu comecei a falar sobre alguns livros na internet, eu li, sei lá, Sherlock Holmes, e aí eu postei um vídeo sobre Sherlock Holmes e simplesmente, bum. Exato, aí eu falei, acho que era esse o nicho que eu precisava, né, ter ido desde o início. E aí eu comecei a falar de livros, e aí, recentemente, surgiu muito uma onda muito forte da romantasia, que é a mistura de romance com fantasia. Amo demais. Eu também sou apaixonada, então isso ficou cada dia mais forte, assim. E eu li uma das séries que mudou minha vida. Eu e a Valine estava conversando sobre isso, inclusive, que é a Cotar. Sim. E eu comecei a falar sobre isso na internet e simplesmente, assim, encontrei uma gama de pessoas apaixonadas por esse nicho, apaixonadas por romantasia. você imaginou que tinha tanta gente que curtia tanto esse nicho? Cara, não. E parece que cada dia cresce mais e a gente vem tomando um lugar legal, A né? gente tava falando, né? É um esquema de pirâmide. Exatamente. A amiga começa a ler, aí ela vai mandar você ler também pra conversar, e aí quando você vê, Exato. todo mundo tá lendo. E se você não lê, você fica sem assunto. Exatamente, Entendeu? Então exatamente. é preciso ler. E aí foi isso. Eu comecei a criar conteúdo de romantasia e agora, enfim, só crio sobre isso, né? É mais focado em romantasia, mas amo ler várias coisas. E agora tem um Tudo clube do a ver livro com também. romance, né? Também, Exato, de tudo a ver Morro com dos romance. Ventos Uivantes. Super. Inclusive, a gente já entra um pouco aqui em dark romance também, né? Então, Ah, é Bora bom lá. trazer esses termos pra gente, porque eu não Exato. tenho eles muito claros assim na minha cabeça. sim. E você, Mari, como que foi? Como você começou? Ah, eu não falo de dark romance, gente. Peço perdão. Eu aqui falo mais sobre séries e filmes mesmo. Mas eu comecei a gostar bastante de filmes e séries de época. Me Amo. apaixonei muito pelos Bridgerton. Assim, foi uma coisa Tudo. assim que roubou meu coração. E aí, quando veio esse filme, né, que é o Morro dos Ventos Uivantes, eu fiquei, assim, muito curiosa pra saber, porque eu nunca tinha assistido. E aí vem o meu gap. Eu nunca assisti, tipo, Orgulho e Preconceito, entendeu? Os grandes clássicos. Mas você do ainda não romance, assistiu? Eu ainda não Mas assisti. tudo bem, que delícia, que inveja Exato, de você, eu tenho. Exato, entendeu? Nossa. E aí eu falei, não, Vamos gente, fazer essa eu maratona. vou entrar nesse movimento. Nossa, eu tenho uma listinha pra passar pra Mari. Amiga, Eu por amei, favor, amiga, eu sou pode muito passar das coisas todos. de época, o negócio aqui é pesado pra mim. Amiga, eu vou juro. amar, de verdade. Já porque vou eu jogar saí uma do cinema, diquinha, tá? inclusive, Aham. gostando muito desse também. Então. assim, E você precisa agora de mais, né? Eu Tem que preciso se de alimentar. referências, sim. Exato. Pra minha próxima, na sua listinha, tem que ser Gilded Age. Que é muito, pra mim, é bem Bridgerton versão Nova York, Nossa, tá? todo mundo tá falando dessa série. E É da falando HBO muito Max. Da Ai, parte meu dos criados também, né? Mostra muito. E foi criada pelos mesmos criadores de Downton Abbey, que é um grande eu clássico. amo Downton Abbey. Eu amo Tem que chegar lá muito. também, mas você pode começar com Gilded Age. Pronto, aí a gente segue o assunto agora. Eu tô- Mas foi a eu tô- diquinha, a diquinha. Eu tô Dicas. boiando aqui. É, papo de garoto. Vocês fiquem totalmente à vontade. Deixa eu perguntar, Mari, vou falar Mari Ramos. Mari, Pode falar, pode Então falar. tá bom. Mari. São as duas Maris. você teve contato com o livro Morro dos Ventos Uivantes há muito tempo, né? Sim, eu li o livro, aquela versão bem pra infanto-juvenil, sabe? Pra escola. Clássico do Ele é clássico. um clássico, né? Super. E eu li, mas ele é uma versão bem levinha, assim, Uhum. sem muitas coisas. sem Limparam um pouco o livro. Limparam, deram uma limpadinha, deram uma amenizada Não na era hot. coisa. A escrita também, não era hot. A escrita também é muito mais suave, então, assim, era bem, assim, levinho. E aí, depois eu fui ler o livro, né, mais velha e tal. E aí, ele é muito gostoso, o livro, mas ele é bem diferente do filme, só que o filme, ele dá aquela sensação que o livro não trouxe. Eu acho que, eu até falei, acho que foi pra Mari, que
o livro, se ele tivesse sido escrito em 2026, eu acho que ele teria uma daquela, sabe? Entendi. Essa coisa do filme, assim, sabe? Essas sutilezas, né? Exatamente. E aí eu acabei lendo o livro, né, depois de grande, assim. Mas ele é um clássico. Clássicos Certo. são clássicos por um motivo, né? Com Eles, certeza. eles É isso. pegam essa coisa atemporal. Mas o filme, acho que me pegou de um jeito diferente do livro, assim. Uhum. Legal. diferente. Acho que é uma coisa bem importante pra gente falar, que é o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, nossa, o livro é muito diferente do filme, então eu não gostei. Ele não é uma adaptação, não pegou Não, o filme, não, não pegou o livro pra fazer o filme, e sim foi uma releitura da diretora. Então, assim, é pra ver como que é a visão dela, como que ela quis contar essa história. É muito importante que é uma mulher contando essa história, que você consegue identificar muita coisa até na linguagem, né? Sim. E eu tava checando aqui, né? Um livro de 1847. Eita. Então, É de ser muito um livro antigo. assim, né? É muito antigo. Tão antigo pra já ter alguns tons de erotismo, de desejo da mulher, assim, essa exato. visão do female gaze, assim, é bem impressionante Exato. mesmo, né? Inclusive, uma das coisas que eu até falei que eu acho que foi inovador pra mim essa coisa das aspas, porque eu acho que Uhum. Ah, explica isso No pra título, galera, né? assim, exato, do- muitas do pessoas, zero. muitos diretores poderiam aderir, sabe? Porque eu é acho demais. que a galera já vai com a expectativa no filme de não achar que vai ser o clássico. Uhum. Entendeu? De Perfeito. achar A linha. uma visão diferente. E aí essas aspas é justamente pra contar que é uma adaptação. Isso. Não é uma adaptação fiel, mas é uma releitura, uma performance, uma forma de pensar, uma interpretação. É uma da história. visão que ela teve da história e que ela quer Exato. passar pra gente ali na Perfeito. tela, né? Exatamente. E eu adorei ver as entrevistas da diretora, Emerald Fennell, dela falando muito como ela leu o livro e Uhum. ela ficou obcecada pelo livro. Ela falou, meu Deus, será que eu quero muito retratar esse livro nas telas? Então, Uhum. ela não conseguia tirar isso da cabeça dela. E faz sentido, né? Os personagens são obcecados por eles, É. entre eles. Todo Exato. mundo é obcecado entre eles. Então, Aham. faz sentido ela também ter ficado obcecada, assim. Com Totalmente. certeza. A obsessão é uma coisa muito forte nesse livro. Pra mim é o tema principal, assim, do livro, da história deles. Tipo, acima do amor, acima dos papéis de cada um na sociedade, é ver personagens tão obcecados. Eu acho gostoso. Eu acho gostoso também, eu gosto. gosto de assistir. E, Mari Ramos, você acha que esse filme tá mais pro lado do romance, o filme mesmo, não o livro, ou do drama? Com certeza do drama, assim. Ele é bem mais dramático. O livro também é mais dramático, né? Mas você usa outro termo, então, né? Que era É o o... Dark Romance. Explica pra gente esses termos, assim. Tá, bom. Esse é um termo de livro ou de filme? É de livro. É livro, é um termo Exato. literário. É. Assim, conforme vai passando o tempo, as pessoas vão criando cada vez mais gêneros, né? Subgêneros, assim. Subnichos, total. Exato. O Dark Romance, ele não é, assim, um dos gêneros que eu sou mais versada, mas ele pega essa parte de um romance mais obsessivo, um romance mais tóxico. Uhum. Muitas vezes, não só essa parte do romance entre eles, mas até alguma situação perigosa, sabe? Uhum. Sei lá, ela namora um mafioso, umas coisas meio assim, sabe? Super. E o Dark Romance, inclusive, eu acho que o Morro dos Ventos Uivantes é um ancestral, assim, do Dark Romance, Legal. sabe? Legal. Porque ele traz essa coisa de um romance obsessivo. Não é romântico, você não vai idealizar o romance que eles têm, porque... Não é... Não vai nem querer é, pra não você é aquela mesmo. história, né? Exato, não vamos querer pra gente, É. mas adoramos assistir. Perfeito. entendeu? É. Essa vibe. Dá aquele sentimento de um tá fazendo ciúminho no outro, um tá querendo vingança no outro, sabe? E você fica com aquela... Aquela ânsia, né? Exato. Então, o Dark Romance, ele traz um pouco disso. Claro, em níveis, né? Temos Dark Romances muito pesadões e Dark Romances É. mais soft. É. Eu diria que esse é um soft, assim, em alguns níveis. Tudo bem? Nossa, adorei. Eu finalmente entendi agora. Aham. E o Dark Romance no livro, ele tem um pouco de, sei lá, algumas pegadas leves de humor ou não? Então, ele pode ter, assim, por exemplo, esse filme ele tem bastante, né? E algumas pegadas de humor, assim, mas é um humor muito ácido. Então, eu acho que dependendo muito da autora, dependendo muito da proposta dela, às vezes ela quer colocar um tom mais cômico, mas o foco mesmo é no relacionamento, assim, mais pesado, denso, obsessivo, tóxico também, sabe? Então, eu acho que é isso. Legal, coisa boa. Uma coisinha Muito obsessiva, bom. tóxica, Muito legal. né? Depois- Coisa boa. Depois que a gente chegar na parte de spoiler, a gente vai comentar de algumas cenas, fala um pouco dessa Isso. parte de humor, Fechou. o que tem de humor aqui, Boa. que o Boa. cinema, assim, reagiu vários momentos que a gente não esperava, É né? verdade. E Maria Araújo, o que você acha da visão da diretora? O que você acha que... Como que foi o jeito de contar essa história? Você acha que você viu muito da mão dela ali? Gente, eu trago aqui uma visão completamente diferente da Mari. Porque enquanto a Mari tem uma visão de uma pessoa que lê o livro e pode falar,
é um pouco diferente, mas tem uma visão da diretora, eu trago aqui a galera que simplesmente foi no cinema porque queria assistir um filme e não Perfeito. tinha contato Boa. nenhum com a história. Aham. Eu não sabia nada, eu fui assim também, querendo não saber nada, Eu sabe? também tava nesse barco, estamos juntas nessa. Aberto, eu fui Boa. com o coração aberto, falando, vou aqui Uma assistir. fã da Margot Robbie. Como uma fã da Margot Robbie, que tava ali, poxa, ela fez Barbie, ela produziu esse filme aqui também, interessante. Com vários papéis. Vários papéis muito legais, de euforia também e tal. Eu falei, bom, vamos assistir, quero ver o que tem aqui. E galera, eu saí de lá chocada. Eu acho que essa foi a palavra, assim. Eu até saí depois do filme, uma amiga falou, ai, qual que é a palavra que você define esse filme? Eu falei, chocante. Eu não esperava que eu fosse ficar assim tão chocada como eu fiquei, porque ele retrata mesmo uma forma muito diferente, aí entra muito da sua pergunta, da visão que ela teve, porque é isso, tipo, não é um romance que você almeja pra sua vida, entendeu? E a visão dela não é pra você sair do cinema com isso, tipo, ai, nossa, eu quero viver isso, que lindo que eles têm, nossa, eu saí daqui contemplada. Não, é pra você sair sabendo o que é o nível desse amor doentio entre duas pessoas que elas colocaram na cabeça dela, e até elas sentem, assim, no corpo delas, que elas são destinadas pra ser uma da outra. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eles são muito orgulhosos. Total. Então, eles não... Você resolveria aquele problema fácil. né? Isso! Meu, vai lá, Você fala assim, conversa, gente, é vai. só você falar, tipo, poxa, eu gosto de você. É simples. É uma simples... E não é como... Ai, tadinho, eles não se conheciam antes, eles não têm esse... Eles viveram a vida inteira juntos. E eles são Eles vizinhos, tá ali passam... do lado. Não, mas eles passam o filme inteiro juntos. É. Você Também. fala, gente, é só você virar e fazer tudo bom? Gosto muito de você. Mais do que como amiga. Só isso. Mas eles não conseguem ter isso, porque eles são muito orgulhosos. Você falando isso me fez pensar que é bem o tom, né, da Emerald Fennell de pegar o submundo, um pouco a Muito. podridão dos personagens. Porque Bela Vingança é Aham. muito essa temática, né, de pegar a podridão ali. Saltburn também Saltburn pega também. muito dos ricaços, é toda a Isso. podridão que eles têm. Então, aqui, Perfeito. ela pega realmente toda essa podridão que É. existia né, por trás ali de tudo isso que Exato. envolve os casais de época. E ela bota ali no filme pra você ver, assim, a verdade nua e crua, entendeu? Aham. Ela não- Exagerado. Exagerado, tipo, ela não quer colocar um filtro aqui pra você ver como é que é um romance bonitinho. Não, ela falou assim, olha, as pessoas pensam assim. Se E eu vira. gosto muito disso, porque se a gente for ter mais um filme de época que trabalha só nas nuances e nas Exato. delicadezas, tipo, eu já assisti Orgulho e Preconceito. É isso. Eu já assisti Razão e Sensibilidade. Então, esses filmes já foram feitos. Aí é muito legal que ela vai lá e faz um Exato. negócio E eu ali, né? gosto de você sair do cinema com essa sensação de estou em choque. É, Assim, é muito bom. Que eu acabei de ver. Porque eu, pelo menos, saí e aí me perguntaram assim: você gostou? Eu falei, calma. É gostar preciso uma palavra forte. É. Eu preciso raciocinar. É que eu vivi tanta coisa nessas É duas verdade, últimas eu horas também, que eu preciso sabe? dar uma pensada. É. E aí eu voltei pra casa, eu fiquei pensando. É muito louco isso, né? Eu acho muito interessante como tem alguns filmes que você vai pra casa pensando. É. Uhum. Quanto mais você pensa nele, você vai falando, caraca. Acho que eu tô gostando mais dele agora que eu tô pensando sobre Aham. ele. Porque vai fazendo mais sentido na sua cabeça, Concordo assim. muito. Às vezes você precisa de um tempo pra raciocinar um pouco, pra você entender o que você acabou de ver. E eu amei muito, assim, sair com essa percepção, sabe? Uhum. De precisar desse momento, assim, de refletir e falar, caraca, o que eu acabei de ver no cinema. Nossa, Uhum. sim. Até porque quem não conhece a história vai ficar querendo saber o final. Quem já sabe do livro fala, nossa, como que eles vão interpretar? Mas, sei lá, você espera... Não, mas eu me surpreendi. Eu li o livro, mas eu me surpreendi. É, mas você sabia o Que é final. uma visão, né? Eu sabia. Imagina você quem não sabia sabe o final. Amiga, eu não É. sabia o final. Então. Eu fiquei, assim, completamente... Mas Gente, esse final não é 100% final. não, mas amiga, Opa. vou te contar. Não, vou te contar. Terminou o filme. E termina de uma forma muito brusca. Foi. Tranquilo. Não é um Tudo spoiler. bem. Não é um É, spoiler. depois a gente vai. Mas tranquilo, tranquilo. Então, acabou o filme, pô, acabou. Aí eu cheguei em casa e eu falei, não pode acabar desse jeito. Como assim? As pessoas falam que isso daqui é um clássico, todo mundo ama muito isso. Não vou aceitar. Aí eu entrei, eu comprei o livro e eu comecei a ouvir o audiobook do livro. Falou, que isso, gente? Falei, gente, não pode acabar assim. Aí eu cheguei Fala a aqui verdade, você já falando foi pra pro final, Mari. né? Já. Eu virei pra Mari e falei assim, Mari, eu já sei o final. E ainda bem que acontece o filme dessa forma. Porque eu virei pra Exato. Mari e eu falei, eu soube sobre o livro depois e eu gostei mais do filme. É, eu Tem também. como você explicar isso sem spoilers? É Tipo porque, assim, existe outro basicamente, final no livro? É porque basicamente o livro ele é maior. Então ele tem muito mais história desde quando eles eram pequenos. Tem essa parte Justo. realmente, justo. Uhum. E aí tem essa parte deles, assim, até chegar nessa parte, né? Enfim, que todo mundo já sabe do final desse filme. Mas tem sobre os filhos deles ainda. Então tem algumas coisas, A assim. jornada continua. A jornada continua um pouco. Porque Nossa, eu acabei de ser, ó, aqui, ó. Convencidíssima a ler o A ler. livro. Exato. Amiga, Nossa.
assim continua. Nossa, eu estava morta depois de ter assistido e agora eu tô assim, ó. Exato. Voltei. Mas eu achei que foi muito bom, assim, o Legal. filme. Porque eu acho que o foco dela foi mesmo mostrar esse amor obsessivo, doentio, que dói, acima de tudo, né? Que é muito intenso e que você... É uma experiência esse filme, você vai sentir o que eles estão sentindo. E eu acho que foi muito melhor, porque o livro ele vai para outros caminhos, ele mostra como as outras pessoas foram afetadas por esse amor. E eu acho que o que ela quis foi mesmo mostrar o amor em si. Perfeito. E é o que basta, assim. Ficar nos dois. E eu concordo com você dessa coisa de ter muitos filmes, assim... Eu já vi Morro dos Ventos Vivantes de outro, da perspectiva normal. É Vamos ver de isso. uma outra agora? Perfeito, porque até Morro, acho que já tem umas 4 ou 5 adaptações do cinema boas, assim. Não, e o jeito que ela Lindas. faz, ela adapta esses dois personagens que eles têm muitas camadas. Eu acho interessante a gente falar aqui que o Morro dos Ventos Vivantes não tem um vilão e um mocinho. É legal Ai, isso. E eu isso gosto muito É disso. complexo É conseguir muito complexo, fazer isso. porque, assim, você não precisa de uma pessoa que ela tá ali sempre jogando pro mocinho ficar mal. Aham. Eles são complexos, eles fazem coisas muito legais e todos eles também fazem coisas muito erradas. Então, ao mesmo tempo que você gosta muito da personagem principal, tipo assim, eu adorava a Catherine. E ao mesmo tempo eu ficava irritada com ela. Sim. Nossa, tinha umas cenas que eu falava, Catherine, pelo amor de Deus, reage, faz alguma coisa. Eu tava irritada. Só que aí, eu gostava, ela é a principal. Sim. Eu gostava dela, eu queria que ela ficasse com ele no final. Então, você vai ficando, assim, muito confuso. Porque ela tem umas atitudes que não dá pra justificar. Mas você justifica. Ela trabalha muito bem com esse moralmente ambíguo, né? Ah, é isso. Muito bem. É Que bem você isso sabe, mesmo. você gosta, mas ao mesmo tempo você fala, putz, E o Radcliffe, igual. 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 Igualzinho. Eu Igual. senti a mesma coisa com ele também. Tipo, vários momentos, assim, ele tinha umas atitudes que eu ficava muito irritada. Só que eu tava torcendo por ele. Eu Aí também. eu falava, quando que ele vai voltar? Aham. Quando que isso aqui vai acontecer? Que isso? Nossa, Cadê sim. ele? Eu ficava ali. Muito bom. Vamos aproveitar que você puxou disso. Vamos falar da atuação do Jacob Elord? O que vocês acharam do... Porque, assim, ele tem uma presença, né? O cara é gigante. Ele tem 2 metros de altura. É. Começa por aí, né? Muito alto, meu Deus. Nossa senhora, gente. Enorme. É, é e o cara é muito. forte, né? Ele tá lá, às vezes, pegando feno ali, tipo, sem Essa camisa. cena. Que é... Realmente. Com cicatrizes A nas Kate costas. Mexeu com todo. Suado. É, Eu acho que um comentário que eu queria fazer antes de vocês responderem é que eu vi ele falando em entrevistas que ele saiu de Frankenstein, do set Frankenstein, direto pra esse filme. E aí que ele sentiu que depois, em algumas cenas, ele ainda tava gutural, ele ainda tava bruto. brutão. Ele ainda tava. Ah, mas Sabe eu assim? acho, mas E faz, ele tá- casa muito Funciona. bem. Casa muito. Casa Combinou, muito com o combinou. personagem Nossa, dele, porque né? ele é um cara que só vive um micro-universo, ele só socializa com umas 5 pessoas a vida inteira dele. Então ele tem essa coisa mais monstrona, assim, né, dentro dele, que combina com o que a Margot Robbie, né, a personagem dela, Catherine, fica falando dele. Tipo, pô, esse cara devoraria você. Uhum. Tipo, E ela ela trata fala ele isso, como né? um pet mesmo. Então ele tem essa coisa de ser meio jogado, assim, sabe? Exatamente. Você é o pet da família. Age aí como um pet. É. Faz o que eu tô mandando. Mesmo. Faz um pet aí. É. E aí você fica, cara, como assim? Então ele reage muito como um pet, assim, ele te protege como um pet, parece que ele vai te morder. Você fala, Aham. gente, o que tá acontecendo aqui? Se ele. Gente, eu juro pra vocês, se ele latisse, eu ia achar normal. Que quase teve uma situação ali, É. quase. É É verdade. verdade. Ele, verdade. Alguém quase latiu, né? Sim. E até puxando pra aquela parte que a gente fala, teve umas partes engraçadas no filme, com tensões e tal. Uma coisa que, quando ele aparece transformado, isso não é spoiler, né? Porque ele tá sempre brutão, quando ele tava ali como serviçal, de repente ele muda de Tem um vida. glow ele- up. e vira um cara totalmente diferente, chega ali como um ricão, todo bonitão e tal. É, quando mostra ele com essa transformação, o cinema reage, né? Fala, nossa, tipo, eu escutei aquele mar assim, ó. Na nossa Oh. sala, todo mundo tava. Nossa! Tava todas as mulheres, principalmente, tipo assim. Muito. Eu reagi Escutava esse barulho, muito, assim, ó. eu reagi muito, com todo respeito, meu amor. Mas eu reagi muito, com certeza. Várias vezes. Gente, no eu ainda cinema. tô em dúvida se foi ou não uma boa ideia assistir com meu namorado. sabe? Porque assim, o meu namorado, ele olhava pras cenas que eu, obviamente, ia reagir e ele já me olhava rindo. Porque ele falava, tipo, vai, reage. vai. Aí ele aparecia todo lindo, eu tava, meu Deus. Ficava assim, nossa, gente. Gente, o não bom de é que a Deus. gente tem o. Tipo assim, o pôster já mostra ele bonito. É. Só que o filme começa com ele meio feio, assim. Exato. Então você. Não importa, se você já viu aquele pôster, você ainda vai ficar chocada com a beleza desse homem aparecendo. Você fala, cara, Vai, vai E mesmo. isso, ainda mais depois de Frankenstein, que, pô, ele é a criatura do Frankenstein. Tipo, Exato. ele tá horroroso. Aí você fala, pô, é verdade, Jacob Elord é lindo. ele é gente. bonitão mesmo, né? Caraca. Tudo.
Muito bom, gente. E eu até tava comentando com a Mari que eu achava que ia ficar meio estranho. Porque eles têm uma diferença de idade, né? Os dois Perfeito, personagens bom- principais, né? bom Tanto tema. o Jacob quanto a Margot. E aí, eu e a Mari, a gente achou que combinou muito. Teve muita Super. química. Eu nem senti Vou até que ver tinha quantos anos rolado eles têm. essa diferença de idade entre eles. Aham. Assim. Em alguns momentos, inclusive, eu achei a Margot até mais nova. Sim. Porque ela tava tão caracterizada como uma menininha. E ele tava tão caracterizado como um homem mais bruto. E a atitude dela, né, de mimada. Exato, mimada, exatamente. Ela pegou muito bem essa essência da personagem. E ele, como já é mais brutão, né? Uhum. Combinou muito os dois. Eu não senti esse age gap dos dois, assim, nem Ah, eles têm Era. 7 anos de diferença só. Ah, não é é tanto, não é muito, não. né? Eu achei bem Pouco. tranquilo, assim. Nossa, o Jacob Elord é de 97, tá? Eu também sou de 97. Olha, Vamos falar sobre esse Nossa, assunto. jovem. Galera, vamos. a Mari fala assim, já olha pro namorado dela que tá aqui do lado, ó. Ah, sem muita expressão. Beleza, um pouco tímida. Mas, ó, ele vem aí de vários trabalhos de sucesso, como Euforia, Priscila, Saltburn, Frankenstein. Vocês acham que essa pode ser a melhor atuação dele? A Mari tá com cara de que Euforia ela gostou mais. Ele é bem filho da mãe, Euforia. É excelente. Então, ele é muito bom mesmo. É. E é muito louco, né? Porque ele é muito ruim em Euforia. E aqui, é que o personagem dele é muito ruim em Euforia. Cruel, assim. Cruel mesmo. E aqui também ele tem uma coisa meio, Tem. meio bruta, mas é um bruto diferente, né? Um bruto Aqui, diferente. eu acho que em Euforia ele quer machucar. Uhum. Aqui, ele não faz tanto, assim, nessa sede de vingança. Por mais que ele fique se colocando na cabeça que ele quer se vingar o tempo todo, ele não consegue, né? quer tanto se vingar assim. É. Ele só quer atingir ela de alguma forma. Então, acho que pode ser. Mas eu digo com tranquilidade que esse, pra mim, é um dos meus filmes favoritos da Margot. É, pra mim também. Porque ela saiu totalmente da caracterização de Barbie que ela tinha pra mim. E que pra mim foi, assim, um grande estouro. O que foi esse filme. Assim, como é que ela sai Como é que do ela- mundo cor-de-rosa que ela construiu pra ela mesma? Não, né? e assim, ela não tá. Se você parar pra pensar, ela não tá tão diferente, né? Ela tá loira, ela é uma menina que ela vai se vestir super bem, grande parte do filme vai colocar vestido e tal. E mesmo assim, é outra pessoa. Sim. É uma delícia mesmo. ver a Margot nesse filme, na verdade, porque o olho dela, assim, quando tem muitas cenas dela que são muito próximas do rosto, assim. Muito, E é muito. gostoso de assistir porque você vê a emoção mudando nos olhos dela, sabe? Ai. Ela tá maravilhosa, assim. O Jacob tá muito bom, eu acho que eles são um casal muito bom, assim, com química, porque, sinceramente, foi uma química muito boa nesse filme. Não, Olha, tem realmente. que ter química pra Eles fazer esse entregaram. filme. Foi Realmente. uma coisa muito visceral, assim, o amor deles. Eu acho que eles conseguiram imprimir muito isso. Eu fico muito triste que é um grande segredo saber quem é que tava tentando os papéis, né, pra um filme. Tipo, É. se evita. É muito. Existe muita descrição, assim, em Hollywood, e Muito. normalmente não vaza essa informação. Mas eu fico pensando, quem é que ousou tentar pegar esse papel? Porque realmente Sim. os dois estavam assim. Meu Impecáveis. Deus, fiquem sozinhos. Tô com vergonha de ficar perto de você. Não, Estavam e mesmo. dá até uma coisa de pensar assim, que, gente, não tinha outra pessoa pra esse É, papel. Não não. tinha como. Ficou perfeito neles. Super. Você sabe o que eu tava pensando também? Eu pensei, como é essa diretora, né? E o Jacob já participou de outros filmes. Eu fico pensando se ela já não pensou, putz, vou fazer Morro dos Ventos Vivantes e eu quero que seja Pois é. ele, entendeu? Eu fico pensando que o Uhum. Jacob deve ser uma pessoa muito legal de se trabalhar junto, É, porque também. agora que ele fez o Frankenstein, o Guillermo del Toro elogiou muito ele mesmo. Uhum. E além disso, no último filme dessa diretora, da Emerald Fennell, ela já tinha trabalhado com 3 atores que estão nesse filme de novo, com o Jacob Elord, com a atriz que faz a Isabela, né, que tava também em Saltburn, Uhum. e também quem era a última pessoa? O que fez o. O Joseph nesse Joseph, filme, que é é. tipo um cara que trabalha na casa ali. E ele é um personagem também de A Casa do Dragão. Esqueci o nome dele Uhum. agora. Mas enfim, ela repetiu 3 atores pra esse filme. Ou seja, ela gosta da turminha dela, né? Ela Sim. gosta da Total. patota dela Eu também. faria Adoro. isso também se eu fosse uma Eu diretora. também, gente. gente. Já Já sabe gosto de que trabalhar funciona. com Exato, o você cara sabe é que bom. funciona, a pessoa é boa, trabalha do jeitinho que você gosta, vai entregar o papel que você espera. Eu também Perfeito. faria Bora isso. comigo. Sabe quem é assim também? O James Gunn. E eu lembro que a gente É conversou verdade. disso com ele e ele falou: gente, eu tenho uma política de. Eu não gosto de gente idiota no meu set. E quando eu sei que a pessoa é profissional e é responsável, eu vou trazer ela de volta pro meu próximo filme. Arrasou. Ponto final. Não tem Quem pode, desvantagem. pode, né? Aham, eu faria a mesma coisa. É. Se eu fosse uma diretora, eu faria a mesma coisa, gente. Boa. Então, ó, e o visual do filme, o que vocês acharam? Porque, assim, o que eu vejo muito ali é um contraste. O que eu achei muito legal era isso, porque tem a casa, que é do Morro dos Ventos Vivantes. Inclusive, a casa, ela é tipo um personagem no livro, né? É, né? Porque
ela é tensa, ela é pesada, ela derruba as Isso. pessoas. É porque a Casa dos Morros dos Ventos Uivantes, né, ela é opressiva. Você vê que a gente assistiu o filme e ela ainda trouxe muito disso. Sim. Dá de- pra sentir que Exato. nada lá dá certo e é uma âncora, né? Exatamente. Até Puxa pra quando baixo. o Jacob, ele tá rico, ele chega lá, ele não transforma a casa. Ele A não casa que vai transformando ele vai ficando triste, ele vai abaixando. Exatamente. Tanto que é um lugar que eles entram, não tem muito onde sentar, tá tudo muito, né? Então, assim, é uma casa que ela foi criada pra ser opressiva, pra trazer essa coisa mais pra questão interior, de se questionar, sabe aquela coisa de remoer sentimentos? Ela é aquilo mesmo, sabe? Perfeito. Então, os personagens meio que se moldam nessa coisa da casa. E eu acho que ela conseguiu transformar muito bem, mas transformou muito bem também a casa do Edgar ali, né? Porque A granja, né? a granja, exata. Justamente por trazer aquela coisa da parede com as sardas, sabe? Tipo, isso é spoiler, né? Não é Não, spoiler. tudo Não, bem, não, isso tudo aí bem. é um elemento É um visual, a um mais. Elemento assim, visual. Mas eu achei isso maravilhoso. Eu acho que é uma coisa dessa. Traz um pouco daquilo de ele vai te dar tudo, E mais um pouco. tudo e mais um pouco. Mas e ainda ela não vai ser o suficiente. É. E é bom porque a casa do morro, dos Ventos Vivantes, ela vai puxando sempre eles de volta. Então eles tentam sempre sair e ela puxa de volta. Uhum. Nossa, é verdade. É sempre assim. Então você vê o tempo todo, desde o começo do filme, ela falando que ela precisa sair dali, que ela precisa ir pra um lugar melhor, que ela precisa crescer na vida, mas ela sempre volta pra lá. Sempre É. tem alguma coisa que puxa ela de volta. Aí é o pai, aí é o Jacob, que não é Jacob o nome dele, enfim. É difícil, Radcliffe. porque ele é o Tipo, Jacob. exato, é o Radcliffe. Então, É. sabe, vai sendo puxado o tempo todo pra lá. E é engraçado que quando ela não pode ser puxada. Ela passa mal. Né? Mas agora, falando de cenários, assim, de design de produção, eu sei que a casa grandona lá da Opulência, que tem, assim, as melhores cenas também no trailer, ela chama muita atenção, mas eu achei o Morro dos Ventos Vivantes demais, gente, porque essa construção... É isso, ninguém precisou me falar que a casa era um personagem Sim. e que ela é uma âncora na vida das pessoas. Tipo, eu consegui sentir isso, Sim. mas ao longo, assim que o filme vai se alongando, assim, a gente vê que a casa vai mudando, né? Eles vão trazendo umas decorações meio teatrais pra casa. Sim. Aquela parte das garrafas foi muito pesado também. Muito. Pesada. E lá na casa eu senti que a Emerald trouxe umas referências assim de filmes como O Labirinto do Fauno, muito Verdade. filme do Guillermo del Toro, que são os filmes mais dark e fantásticos, né? Sim. Ela traz uma fantasia ali, Ela né? traz. E até os próprios morros, porque é todo desenhado e recortado, então o morro fica passando neblina o tempo todo. Então, e uma casa é muito próxima da outra. Então você vê que uma tem sol e a outra, tipo, só Não tem tem neblina, nada. nunca Exato, brilha o sol exatamente. sendo vizinhos. Inclusive, eu achei muito essa parte que você falou da casa muito forte. E no começo, eu achei muito parecido com Os Miseráveis, sabe? Aham. Traz muito essa vibe de, tipo, trazer uma parte mais ruim daquela época, de Perfeito. ser tudo muito sujo, muito, sabe? É. Pegou Que a pobreza muito. pega a pessoa, tipo, é uma pobreza bem intensa. Assim, eles nem Exato. eram tão E pobres eles nem eram assim. tão Eles até tinham um pouco de título, né? Tinham um pouco de dinheiro. Exato, eles eram Era uma família decadentes. antiga. Eles estavam decaindo mesmo. Uhum. E eu gostei muito também da fotografia do filme em geral, assim. Eu achei Aham. tudo Linda. muito bonito de ver, sabe? Às vezes você fica com aquela sensação de que, sei lá, o filme podia ter mais cor. Mas nesse caso, eu achei que eles conseguiram aproveitar muito bem. Porque eles conseguiram colocar muita cor quando eles estão na granja. Então você sente que tem as cores, que tem tudo lá muito vivo. E aí, do nada, assim, você vai pra um outro cenário que é completamente oposto, muito escuro, É muito demais. no dark. E não é aquele dark que você sente que você não tá conseguindo ver ali o que tá acontecendo. Mas você verdade. tá conseguindo ver muito bem o que tá Uhum. acontecendo. Uhum. Então eu acho que eles conseguiram aproveitar muito bem essa estética, sabe? Foi. Também Os achei contrastes lindo. são muito legais, né? no Porque filme. assim, se por exemplo, lembrando de Barbie, o filme é todo colorido, tem aquele, Muito. parece tudo de plástico, daí você passa um tempo você acostuma, mas quando tem esse contraste você não acostuma. Quando você vê o cinza, de repente vai pra aquela sala com o piso vermelho de uma cor que você nunca viu, aquela parede que o cara mandou fazer no outro lado do mundo, daí você fala, nossa, é verdade, aqui é realmente diferente lá de cima, né? Sim. Inclusive, na granja eu tinha essa sensação de, às vezes, a iluminação era bem de set, bem artificial. verdade. Bem Mas, artificial. obviamente, era proposital isso, Aham, sabe? com Pra você certeza. falar, meu Deus, tudo aqui é muito falso. Sim. Tipo, e aí, quando a gente tá lá no morro, lá é Exato. visceral, lá é de verdade. Exatamente. Inclusive, essa diretora, ela tem muito essa característica de
como é que fala? De te deixar desconfortável. Nossa, essa palavra hein? Eu fiquei desconfortável. Eu fiquei muitas também. vezes no E na filme. granja também, eu fiquei muito Muitas vezes. desconfortável, assim. Quando ele pinta lá o próprio quarto, ele fala que ele pintou pra ser da cor, da bochecha dela. E tem as pontinhas da sardinha dela. Eu fiquei Sim. totalmente desconfortável. Eu falei, fiquei gente. também. E é pra. Assim, e naquele momento você vê Margot Robbie entrando em um quarto cor-de-rosa. Você fala, caraca, era pra me sentir super confortável nesse lugar. Eu já conheço esse lugar. E você não tá se sentindo Não. confortável. Você Daí vê o entra quanto ela aqueles está detalhes. desconfortável. Ela olha assim e fala: Ué, o que é essa mancha preta que eu tenho? Pinta? Aí ela encosta assim nela e fala, meu Deus, sou eu mesma, assim. Nossa, loucura. muito bom, mas bem desconfortável, vários momentos, assim. E sabe uma coisa que eu reparei? Pode ter sido fruto da minha imaginação completamente. Mas eu sinto que eles fizeram a personagem da Margot, né, a Catherine, ela sempre se vestir muito de acordo com a granja. Então, quando ela vai lá pela primeira vez, ela já volta vestida com a granja, porque ela tá tentando se adaptar àquela nova realidade. Aí, quando ela leva a Nelly, você vê que a Nelly, ela tá sempre usando roupas escuras. Pra mostrar que, eu não sei, eu senti que ela nunca tava 100% adaptada. Sim. Porque pra mim, a Nelly é uma personagem muito complexa também. Porque parece que ela sempre quis aquela realidade, que você tá ali dentro do filme. Você fala, cara, ela sempre quis essa realidade deles. Mas quando ela chega lá, ela não se veste, tipo, ai, Ela não nossa, se eu vou... entrega, né? Ela não se entrega. Ela ainda permanece do jeitinho dela, tipo, vestindo roupas escuras, dark. Pra mostrar, acho que essa é uma forma, e ela é uma das pessoas que pouco volta na casa dos Ventos Vivantes. Mas ela tá presa também Sim. no Morro dos Ventos Vivantes, sabe? Talvez sentindo culpa, né? Porque ela chegou até lá. Sim. Foi porque ela cometeu um errinho ali, né? Tipo, uma crueldade. É, Exato. Então é quase a culpa dela, talvez. Inclusive, Muita Nelly, um interpretação. grande acerto, né? um grande Foi. acerto. Eu amei ela. E, assim, no livro, spoiler do livro, Manda ver, manda ver. não temos existe esse a Nelly? plot, assim, sabe? No Todo audiobook, plot da ela é Nelly. apenas fofoqueira. Exato. O que não julgamos, né? O que não jogamos agora é uma Ah, fofoca. loucura, Mas, não imaginava. no Exato. filme, exploraram bastante a data. Mas eu amei. Com razão, foi ótimo. Exato. Foi Deu ótimo. motivação pra todo mundo ali. Exatamente, eu acho que foi uma riqueza pro filme. Nossa, que legal saber Uhum. disso. Que massa. E a trilha sonora, vocês prestaram atenção ou não? Sim. Nossa, gente, que loucura. Muito bom. Hoje eu já trabalhei de manhã escutando a Ah, trilha é? sonora da Charlie. E é Menina, isso, pra quem não sabe, então, nesse filme, a trilha sonora inteira, o filme inteiro foi feito pela Charlie XCX. E aconteceu assim, o pessoal da Warner e a Emerald Fennell e a Margot Robbie falaram: Ô Charlie, faz aí uma música, que nem a Dua Lipa fez uma música pra Barbie, né? Aham. Eles falaram, faz aí uma música, porque ajuda a gente a divulgar, né? Enfim, aí também os músicos, eles recebem, assim, um aval de grana pra produzir essa música dos estúdios, né? Que eles falam, 13º na conta. E aí a Charlie XX, feliz e, né, contente nesse momento, ela falou, e se truco, eu te dou um álbum inteiro, então. Nossa. Ela falou, nossa, me inspirei demais com o roteiro, não, um álbum inteiro. E aí a galera ficou assim, então tá. E eu achei incrível, porque a Charlie precisava também de um projeto bem robusto assim, porque ela ficou muito famosa com o último álbum dela, né? Que foi o Brett. Exatamente. E ela tava numa estética muito diferente. Muito! Eu nunca imaginei que ela ia estar nesse filme. Portanto, assim, eu prestei atenção nas músicas e tal, e eu achei interessante. Beleza. Saí do filme e até fui falar, deixa eu ver o que tinha nas trilhas sonoras. E aí eu vi Charlie XX, e eu fiquei, o quê? Olha. Como assim é a Charlie que está Porque a nessas Charlie é meio músicas? uma baladeira, né? Umas músicas mais eletrônicas, né? Com uma coisa, com né, um beat, assim, diferente. Aí você vê que ela tá fazendo uma coisa completamente diferente. E as músicas dela na trilha, muitas vezes, ela me deixava desconfortável também. Uhum. E ela fazia de propósito. Exatamente. Ela ajuda a Foi mostrar esse colocado de caos, né, que é o propósito. relacionamento. Exato. Em vários momentos era colocada uma música, assim, que... Tipo, era uma cena tranquila. E não era uma trilha tranquila que Não estava era uma tocando. trilha tranquila. Era pra você Muito sentir Uhum. o desconforto que ela está Exatamente. sentindo ali. E eu acho que ela foi muito esperta de se inspirar no Morro dos Ventos Uivantes, porque é uma história que dá muito palco pra você criar coisas assim, dentro da obsessão que eles têm, desse amor doído, desse sofrimento. Sempre falam, né, que os melhores compositores são aqueles que sofreram, assim, Sim. por amor Verdade. e tal. Então eu acho que realmente foi um acerto dela, pra ela também, assim. A gente teve outras trilhas inspiradas, né, em Morro dos Ventos Uivantes também. Da Kate Bush, que é... Ah, total. Verdade. Aham. Aquela música que é super hypada, nossa, Exato. verdade. Eu gosto muito da Kate Bush, que ela escreveu uma música também que se chama Babushka. E as duas são muito parecidas, porque ela escreve um pouco sobre mulheres que são, tipo...
inseguras e não só inseguras, mas que vem com um poder, assim, pra cima. É muito femininas as músicas dela, sabe? E essa dos Morros dos Ventos Uivantes também é muito, muito, muito boa. Vale a pena ouvir. Eu gosto, porque a Kate Bush é meio música com raiva, assim. É, exatamente. muito quando eu era adolescente. Uma vingança, assim, É, sabe? tipo, era É bem- vingativa. É boa. Combina mesmo, E né? deixa eu perguntar, produção, a gente pode ir um pouquinho pra parte do spoiler já? Por Tá no favor. tempo? Então vamos começar a falar um pouco mais à vontade. E. Então, o final, aquela... Bem isso. Ó, eu queria saber de vocês se tem alguma cena específica que vocês gostaram mais. Ó, uma coisa, eu não sei do livro, eu senti 3 partes ali no filme que eu falo, cara, essa frase que ele falou deve ser uma frase muito clássica e muito conhecida. Sim. Teve nossa, eu fiquei muito tenso, tipo, eu arrepiei total. Uma hora, já que a gente pode falar de spoiler, que a Catherine chegou e, tipo, jogou umas moedas pro pai dela e virou as costas. E ele virou assim e falou assim, não, se você veio até minha casa jogar moedas no chão, você vai ficar pra ver eu rastejar e pegar. Eu fiquei tipo assim, ó, meu Deus, isso é muito Uou! forte. Muito bom. forte. Então, Muito bom. essa aí, mais umas 2 cenas que eu não lembro agora, mas eu falei, nossa, isso aqui tá muito, muito forte. Muito Deve ter, bom. tipo, o livro é clássico por causa disso aqui, sabe? Aham. Então, na verdade, o pai dela morre no começo do livro. Olha aí essa grande diferença. Exato. E na verdade, Legal. quem cuida dela depois é o irmão dela, né? Então, quem faz esse papel, o pai ali no filme fez um pouco do papel do irmão, que brigava com o Radcliffe, sabe? Que tratava ele como lixo, basicamente, Entendi. a maioria do tempo, assim. Mas eu gostei muito mais do filme, assim, em alguns níveis, sabe? Porque, principalmente nessas cenas, assim, teve frases icônicas. Essa é muito boa. Uhum. Tem uma frase, assim, que a gente costuma falar nas romantasias, assim, que é a frase que você sabe que você encontrou um namorado literário, entendeu? Que é aquela que ele fala assim, você é minha. Sim. E aí, quando o Jacob Elord falou, você é minha, eu falei, estou no lugar certo. É aqui que eu pertenço. esse cara, entendeu? que eu quero pra mim. Exato. Essa foi uma das cenas, assim, que quando eles começam, né, a realmente que o amor se funde ali, que aí você sente que tá rolando, você fala, putz, aquilo é maravilhoso. E a cena da Isabela, tá? Porque a Perfeito. Isabela é um ícone. Um ícone nesse filme. E deve ser muito Maravilhosa. difícil, né? Ser uma atriz bem coadjuvante, que vai ter só algumas poucas cenas. E você tem que carregar essas cenas com comédia, com... E roubar a drama. cena, né? Porque roubou. você precisa mesmo ganhar o público naquelas poucas cenas que você tá. Tem já que você falou de 2 cenas específicas, eu vou falar de 2 cenas Manda também. ver. Eu gosto muito de quando ele volta, o Radcliffe, que ele vai embora, né? Ele volta pra falar lá com a Catherine, e ela começa a sentir ciúmes dele. E aí ela até apresenta a Isabela pra ele e tal, né? Meio que jogando a Isabela pra merda, assim, coitada da Isabela. E aí ele vira pra ela e fala assim: você não pode sentir ciúmes de mim. Eu não sou seu marido. E aí eu falei, uou! Ele está certo. Mas ela, tudo bem. Tipo assim, ai, entendeu? Eu amei muito essa cena. E eu gostei muito, óbvio, também da cena da Isabela, que a Mari também está falando. Muito que é boa. perfeita. Uhum. Já pode mencionar? Vamos lá, vamos lá. Detalhes? Fale, A cena que fale ele tudo. tá lá todo molhado lá fora, ele Isso. fala, quer saber? Eu vou subir aqui nesse, isso, nesse a- quarto e... A Catherine, ela encerrou, né, com ele, o romance que ela tem ali com ele, fora do casamento. E ele tá irritado, coitado, porque ele quer se vingar dela. Aí ele acabou de pegar uma baita chuva, subiu na casa dela, na granja. Segundo andar. Segundo andar, mas ele não quis entrar no quarto da Catherine. Ele foi entrar no quarto da Isabela, porque ele sabia que ela ia irritar a Catherine. Aí ele olha pra Isabela todo molhado, assim, ó, na merda, assim. Tá feio o bichinho. Tá molhado. Será que tá feio? Ah, eu acho Será que que a ela água achou ele ajudou. feio? E a Eu acho que a água coitada- ajudou um pouco. Não, e ela tava assim, ó, arrumando as suas roupinhas pra ir dormir. Porque Isabela, gente, é uma menina que ela nunca saiu da bolha dela. É. Ela não sabe o que ela tá fazendo naquele mundo. Coitada, bonitinha demais. E aí ela vê aquele homem e fala, uau! E ele fala, você sabe o que eu estou fazendo aqui? Você sabe como funciona Sabe isso como aqui? funciona isso aqui? E ela, Cara, sabe o que é melhor? Ela não tem uma fala. Ela Ela não É verdade. tem. Ela Ela só só faz faz... ela não precisa. Ela não Ela precisa. carrega as expressões. Ela carrega. Eu sinto E o que cinema inteiro riu com ela. rio com ela. Eu sinto que seria muito eu se os meus boyfriends literários saíssem. Eu ia estar assim, não sei o que fazer. Nossa, me lembrou o Maravilhoso. Edward assistindo a Bela dormindo, entendeu? Sabe? Foi meio Totalmente. isso. Eu falei, nossa.
Crepúsculo andou pra isso aqui correr. Inclusive, Crepúsculo é inspirado em Morro dos Ventos. É verdade. A Bella e o Edward falam que o livro favorito deles... Eu lembro porque eu li Crepúsculo. Falava que o livro favorito deles era O Morro dos Ventos Uivantes. E eu falava, gente, eu preciso muito... Nunca li o livro, né? Aí eu falei, vou ler. Nunca li. Mas eu lembro que tinha uma época que eu fui na livraria comprar Crepúsculo. E isso é muito engraçado, né? Tinha uma capa do O Morro dos Ventos Uivantes. Eles colocaram um selo. Sabe quando as livrarias colocam aquele selo? Tipo, esse livro gerou a série? Era assim, ó. Um selo. Esse é o livro favorito da Bella e do Edward. Muito chamar bom! atenção, pra chamar Muito, atenção. muito bom. É sério. Teria comprado mesmo. Nossa E o amor Senhora. deles é muito parecido, mas eu acho que do Edward e da Bella pega mais uma coisa sombria do pós-morte. É. E aí o deles é mais obsessivo, carnal, umas Super. coisas, né, diferentes, assim. Mas é bem bom, bem E agora, parecido. falando de spoilers, depois, quando eu terminei o filme, eu achei muito legal que tem meio que uma previsão do futuro ali no meio do filme, quando a Catherine, ela vê pela primeira vez como é dentro da granja, e a Isabela tá contando pro Edgar a história A inteira história de Shakespeare, né? de Romeu e Julieta. De como, nossa, que infortúnio é quando duas pessoas que se amam não se comunicam bem, e aí por causa disso, uma delas morre, enfim, a outra também, eventualmente, né? A alma delas Fez morre. muito sentido no final. E aí depois você vê que realmente era isso. Tipo, essa história também é muito baseada em Romeu e Julieta, por conta de tudo que acontece. Inclusive, eu fiquei pensando, depois que mostra muito foco nessa cena, eu fiquei pensando assim, nossa, eu acho que os dois vão morrer, hein? E aí eu fiquei esperando, assim, eu fui chegando no filme assim, os dois vão morrer, hein? E eu tava lá esperando, os dois vão morrer, hein? Aí ela morreu. Aí eu, agora ele vai morrer, hein? Vem. A qualquer momento, hein? Vem aí! Nada. Como assim ele não morreu? Sim. Mas eu acho que é interessante porque ele falou pra ela, né, em alguma das discussões deles, quando ela falou, não, eu não te quero mais. Aí ele falou, se eu achasse que isso é verdade, eu ia cortar minha garganta aqui mesmo. É verdade? Então, acho que mostra pra gente que ele continuar vivo com ela morta é muito pior pra ele do que ele morrer, né? Exatamente. Conviver com a falta dela. Ai, gente, romance, tudo de bom. Aham. Um povo sofrido. E isso que tem muito a ver com Romeu e Julieta, né? Que Super. eles preferem morrer do que não ficar juntos. Então é essa coisa. Não, e eles repetem Ai, isso ao longo né? do filme, né? Doída. Tipo, a Relaxa. gente nasceu pra ficar junto, a gente foi destinado pra ficar junto. Então eles repetem muito isso. Então quando uma pessoa morre, não dá pra viver mais É sem muito ela. intenso. É uma coisa muito intenso. A falta de uma internet, né, gente? Não é, menina? Uma terapia também, né? Se tivesse TikTok, gente, o pessoal É, joga. aqui, ó, que é isso? Tô sofrendo aqui, ó, mas tô... Relacionamento saudável passou Um monte longe de ali, carta né? que Não tem... foi queimada ali, né? Não aconteceria isso se tivesse um WhatsApp, né? Ia resolver Nossa. rapidinho. Não, mas vou falar, eu gostei muito de ver, porque eu imaginava que a Isabela, depois que ela vai com o Radcliffe, ela fosse ficar super submissa mesmo, né? E aí, beleza, você vê naquela cena em que eles estão mandando cartas, em que ela tem um truco contra ele. Porque ela fala, você não sabe escrever, então você precisa de mim. E você vai ser legal comigo. Isso foi genial, Isso eu achei incrível. É Porque, verdade. assim, Eu gostei foi também. um detalhe que pode não parecer bobagem, porque depois mostra ele utilizando ela ali, né, como o pet dele, que é muito o que também a gente vê que a Catherine faz com ele, então ele quis fazer a Isabela muito disso, mas ela tinha os trucos contra ele, assim, de alguma forma. Então, isso eu achei muito, muito legal, essa jogadinha isso ali é que ela bem real. teve. Porque até no filme mostra a Catherine ensinando ele a ler, e ele não consegue. Isso eu achei, gente, assim, genial. E ele fala, né, que a Isabela, na verdade, ela tem alguma coisa nela, né? Que ela meio que deseja aquele tratamento. É. Sim. Então, acho que ele dá de volta o poder pra ela. Tipo, não, pode ir embora, Isabela. Tipo, vai Se você embora. quiser, você vai. E a E Isabela uma coisa, fica, "Não, tô uma bem." coisa que eu gosto também é que ele é muito sincero. Tipo, ele já entra lá no quarto falando: eu não vou te amar, Aham. eu só tô Não fazendo isso, só vou casar com você porque eu quero atingir a Catherine. E é isso, você aceita? Mas quem nunca, né? Essa cena eu achei muito engraçada. É porque, muito boa. alguma vez na sua vida você já passou por isso, né? Tipo, um cara muito lixo fala, não vou gostar de você, não vou te dar atenção, não vou fazer nada. Você fica assim, tudo Aham. bem? Não, tranquilo. Péssimo. É esse o relacionamento que eu quero mesmo. É isso mesmo. Mas assim, gente, parando pra pensar do ponto de vista da Isabela, ela não ia ter nada. Tipo assim, se ela não fosse com ele, ela ia continuar naquela vida miserável. Sim. Entendeu? E ela continuou numa vida miserável, no fim das contas. Mas ela falou, vou dar uma chance aqui ao destino, né? Pior do que tá, não fica. Ficou. Vamos falar que ficou. Spoiler, ficou. E a parte assim, da sensualidade do filme? Eu deixo pra Eu Mari. amei. Vai pro romance, Mari. Não, gente, eu acho que dá pra você ver que foi um filme feito por uma mulher. Uhum. Eu acho Muito. que isso foi uma grande coisa boa pra ele, porque
não teve uma cena de nudez. Uhum. A gente saiu, inclusive eu e o Thiago, a gente saiu conversando sobre isso. Não teve uma cena de nudez. Mas a entrega, a sensualidade, as cenas, a intensidade daquele amor, cara, dá super pra sentir. Dá super pra Por sentir. isso que filmes e séries de época são muito amados pelas mulheres também, eu acho. Sim. Porque eles trabalham dentro da sutileza e mesmo assim é muito erótico. Sim. Mesmo com todo mundo com roupa, mesmo com, tipo, ninguém precisando, principalmente dentro dos bastidores, assim, do filme, né? Sem os atores terem que se colocar em situações vulneráveis, Exato. muito complexas ali, de cenas, né? Eu acho que ela pegou o cerne de algumas coisas, assim, por exemplo, as cenas com mãos, sabe? É. Isso. Porque ao invés de mostrar a cena, mostra, tipo assim, o olho da pessoa vendo a cena. Então você só Exato, imagina. exatamente. Então isso fica assim muito mais curioso e tem aquela coisa da sensualidade um pouco mais curiosa, um pouco mais imaginativa, sabe? É, Do tipo, o que perfeito. está acontecendo, assim? Concordo muito. Eu gosto muito disso. Eu acho que eu me senti lendo um livro de romance com hot que eu geralmente leio, porque sempre Sim. a maioria é escrito por mulheres. Então Uhum. eu peguei muito essa vibe da diretora. Acho que ficou ótimo, ficou perfeito. Eu gosto que adorei são mesmo. várias cenas seguidas, assim, né? Que a ideia não é completar a mesma cena. Mas sem mostrar que eles estavam fazendo várias vezes. E em nenhuma delas você vê. Óbvio que tem ali o negócio de ser proibido e etc. Mas ainda assim não tem aquela pressa de tipo, tem que tirar sua roupa pra gente curtir os dois juntos. Não tem isso. Até Entendeu? porque é muita Verdade. roupa também, né, É, muita gente? roupa. Tipo assim, eles conseguem Realidades. se curtir ali do jeito que dá, assim, É, sabe? Às exato. vezes. Porque ela, tá com muito vestido, então levantar o vestido, sabe? Aham. E consegue colocar a forma como isso é. É bonito, eu gostei. E tem Os uma. enquadramentos são muito aqui, né? Muito. São. E tem uma Verdade. cena que eu gosto muito, bem no começo, assim, do filme, que é quando a gente vê a Catherine se masturbando, né? Aham. Porque eu, pelo menos, assim, não costumo ver tanto cenas de mulheres no audiovisual se masturbando. Geralmente são homens. Uhum. Então, da forma também como foi feita, foi muito bonito, assim, porque não tinha nenhuma nudez. Não. É. E você só escutava, muito mais do que via. Então, você tava tendo a visão dele, do que ele achou que ele tava vendo ao mesmo tempo. Assim, Perfeito. foi. Cara, foi É sutil bonito. e mais Isso. elegante, né? É isso, é isso. Seguida pela cena da mão já é uma coisa assim. Eu acho que essa é a melhor cena do filme pra mim. É muito boa. é Nossa, muito essa, boa. até aí o negócio tá sumindo e é isso, quase um slow burn ali, né? Porque tipo, eles já Sim. são amigos há 1 milhão de anos. Sim. Assim, todo mundo sabe que eles se gostam. É a beleza do slow burn. O slow burn é É, aquela coisa então. gostosa de assistir, que você vai vendo a coisa ser construída pra daí Isso aí. chegar ali no ápice, No ápice, né? sim. Saiu Essa é uma daqui, ó. expressão que eu não conhecia, slow burn. É, Slow o burn. slow burn. Vou pesquisar. É o lentinho. É quanto mais lento, melhor, entendeu? Entendi. Vai queimando aos Exato. pouquinhos, assim. Beleza, Exatamente. vamos aproveitar Eu que a gente amo. tá nesse clima aqui em cima. E a gente tá quase terminando com o nosso Mas é muito papo com rápido, pipoca. né? Mas ó, antes eu queria perguntar pra vocês. Primeiro, Mari Ramos, por que então que você indica o filme O Morro dos Ventos Uivantes? Bom, eu acho que eu indico principalmente pra você que já leu o livro e já assistiu várias vezes O Morro dos Ventos Uivantes do jeito do tradicional. E eu acho que eu indico pra gente que gosta de cinema, principalmente, porque eu acho que é uma performance esse filme. É algo que você precisa entrar, saber que você vai assistir um amor obsessivo, doentio e dolorido. E se permita assistir esse tipo de amor, assim, porque vai ser uma das experiências, assim, mais loucas da sua noite, eu acho. E vale a pena, vale a pena. Aê. Ah, eu achei que ela falou bonito demais, gente. Retendo dela. Eu acho que eu vou pra uma visão um pouco diferente, talvez. Vou então falar com a galera que foi sem assistir nada. Eu acho que vale você se permitir sentir tudo que tem pra sentir, mesmo analisando a tela do cinema. Porque muita coisa acontece, tem muita camada. São personagens que eles mostram muito mais ali do que eles estão falando nos diálogos. Eu acho que esse é o legal, sabe? Você interpretar cada um dos detalhes que foram colocados ali, que não foi à toa. Então, acho que essa foi minha parte favorita, assim. E eu acho que, como a Mari falou, não é pra ser um romance que vai fazer com que você saia do cinema querendo viver aquilo, mas que você saiba que esse tipo de amor existe. E não é pra você sair, tipo, almejando também, sabe? Mas só, poxa, esse amor existe, é legal de ver em tela, ver retratado. E é isso, é uma ficção. Sinta ali no cinema. É, É muito é bom. isso. É isso, sensacional, hein? Foi legal a conversa Muito hoje. bem. Nossa, eu amei, foi muito. Bom, gente, agradecer demais vocês mandaram bem demais. Mari Ramos, muito obrigado Obrigada mesmo pela eu, participação. gente. Foi muito gostoso, eu amei. Foi muito bom. Oi, Mari Araújo, sensacional também. Muito legal ter você sempre no Warner Play.
Obrigada, gente. Amo vocês, vocês sabem. E agora, pra gente se despedir, acho que vocês só podem falar pra galera onde que eles te encontram e qual é o conteúdo que vocês estão cobrindo, Beleza. então, né, Mari? Começa você, Boa, Mari. isso. Tá. Vai, Mari. Eu sou a Itzmar Araújo, então pode me seguir em todas as redes sociais, que tudo tá com esse @. Eu falo muito sobre séries e filmes, vai ser um prazer te ter por lá. Isso. Eu sou a Mariana Ramos, com 2 As no Mar e 2 As no Ramos. E eu falo muito sobre livros, romantasia, mas eu também falo muito sobre adaptações que viraram séries e filmes, né? Livros que viraram séries e filmes. Então, Que vão virar. que vão virar. Estou animada. 2026 é um grande ano, né? Agora há pouco a gente tava gravando um vídeo disso, porque a gente tem a noiva de Aham. Frankenstein, a gente vai ter até Razão e Sensibilidade esse ano. Exato. O negócio Nossa, eu tô vem bem aí. animada. E é isso então, o Morro dos Ventos Uivantes já tá nos cinemas de todo o Brasil. Você pode assistir numa tela gigante, perceber o som, perceber essa imagem incrível. E é isso, quero falar também que esse ano, né, Vale, vai ter muitos papos com Exato, a pipoca. galera já pode até comentar aqui quem mais eles querem ver nos próximos Papos Boa. com Pipoca. Pode comentar aí arrobas de criadores que vocês gostam de acompanhar, que a gente vai ler e vai trazer essa galera pra cá. É isso, então se inscreva aqui no Warner Play, ativa o sininho pra não perder todos esses papos com pipoca que vai ter esse ano. Valeu, pessoal, abraço, tchau!